Gente querida, o texto que estamos estudando ao longo da semana é o de Apocalipse 12. Hoje falaremos sobre a expulsão de Satanás do céu. Somente aqui no Apocalipse, o dragão é identificado como a antiga serpente, o diabo e Satanás, e aquele que engana todo o mundo. Satanás é a transliteração de uma palavra hebraica que significa adversário. O dragão foi derrotado em guerra no céu e por isso foi lançado abaixo na terra, onde a sua ira se volta contra os homens, visto que ele não pode permanecer no céu de forma alguma, porque pouco tempo lhe resta. A natureza da batalha não é revelada. Nenhuma arma foi mencionada, nenhuma baixa foi relatada. Ao que tudo indica, a batalha foi verbal. Miguel foi vitorioso. A vitória é relacionada com o sangue do Cordeiro e a palavra do seu testemunho. Para João, isso é muito importante. A vitória de Cristo e dos crentes fiéis na terra é a base da vitória de Miguel no céu. A vitória no céu é ocasião para regozijo, mas céus e terra precisam preparar-se para um ai, porque o diabo desceu. A sua fúria é intensificada por causa de sua expulsão do céu. A vitória de Cristo sobre o mal inclui tanto o céu quanto a terra. O mal pode atacar-nos e aparentemente destruir-nos, mas em Cristo há completa e eterna vitória. Amém? Portanto, preparem-se para a batalha. Sejam fiéis até a morte. Em Apocalipse 2, versículo 10 está escrito: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel é manter o compromisso, fazendo o que se deve fazer e evitando o que se deve evitar. Ser fiel a Deus é procurar sempre viver de acordo com a sua vontade, praticando o bem e evitando o erro. Se eventualmente cometemos algum pecado, devemos suplicar o perdão e voltar ao procedimento cristão. Nesse caso, caímos no meio do caminho, mas nos levantamos e continuamos na direção certa. Entretanto, existem aqueles que abandonam a vida cristã, assumindo uma postura de infidelidade deliberada. Eles desistiram, desviaram-se do caminho da salvação. Será que nós, que hoje servimos ao Senhor, estaremos fora do seu caminho amanhã? Até onde você está disposto a ir com Cristo? Até quando você será fiel a Ele? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. O caminhar com Cristo nos leva a lugares diversos, a situações diversas. Pensemos, por exemplo, na caminhada dos discípulos com o Mestre. No início, tudo era agradável, não era? Jesus transformou a água em vinho, multiplicou pães e peixes, curou enfermos, ressuscitou mortos, libertou os oprimidos, e etc. Que maravilha! Como é bom andar com Jesus. Mas o tempo foi passando e as circunstâncias foram ficando difíceis. Muitas pessoas foram se levantando contra Jesus e contra os seus discípulos. Fariseus, saduceus, escribas, quem mais? Sacerdotes, líderes políticos. Muitos passaram a perseguir o Senhor Jesus e tudo isso culminou com a sua crucificação, não é? Andar com Jesus é muito bom, pois esse é o caminho da salvação e da vida eterna. Mas no meio dessa estrada existe uma cruz, tá? Os discípulos não esperavam por isso. Não contavam com esse lado da vida cristã. Por isso, quando Jesus foi preso, todos os discípulos fugiram. Todos. O cristianismo não se constitui apenas das bênçãos que recebemos de Deus. Existe uma cruz no meio do caminho. Cada um de nós tem a sua cruz. Isso significa toda a situação difícil em que somos tentados a fazer prevalecer nossa vontade própria em detrimento dos princípios cristãos. Se escolhemos a vontade de Deus, mesmo em meio ao sofrimento, então crucificamos a nossa carne com suas paixões e concupiscências e permanecemos em nossa posição de fidelidade ao Senhor. Ser fiel a Deus no meio das bênçãos é muito fácil. Ele espera que sejamos fiéis também no meio da dificuldade. Nossa fidelidade deve ser incondicional. Se Deus nos abençoar, seremos fiéis. Se Ele não nos abençoar da maneira como desejamos, em determinada situação, devemos continuar sendo fiéis. Se Deus nos curar ou não curar, se Ele atender nossa oração ou não atender,
De qualquer maneira, nossa fidelidade deve continuar a mesma. Essa foi a determinação de Mesaque, Sadraque e Abdenego. Se Deus os livrasse da fornalha ou não livrasse, de qualquer modo, eles não adorariam a imagem construída por Nabucodonosor. Eles permaneceriam fiéis a Deus. Até quando seremos fiéis a Deus? Cada um deve fazer essa pergunta a si mesmo. Depois de responder a essa pergunta, não deixe de colocar a sua resposta nos comentários. Aproveite para curtir e compartilhar esse vídeo, tá bem? Faça isso. Amém? Até amanhã.